Meus amados irmãos, vamos dar início ao nosso último estudo aqui na carta de Pedro. Nossos estudos de Pedro. Hoje vamos, na verdade é o único estudo que a gente pega a segunda carta de Pedro, baseado no nosso livro Pedras Vivas do Heber Campos Júnior. Eu queria que os irmãos abrissem em 2 Pedro 3. Vamos ler do 1 ao 13. 2 Pedro 3 é o último capítulo. A segunda carta de Pedro é bem pequena. 2 Pedro 3, do 1 ao 13. Abram, por favor. Assim diz a palavra do Senhor. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro, com lembranças, despertar a mente esclarecida de vocês para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador que o apóstolo de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Até aqui, meus irmãos, esse é o nosso último estudo, como eu disse a vocês. Hoje nós vamos concluir esse estudo de Pedro falando sobre a expectativa que temos no retorno de Jesus. Na verdade, é sobre isso que esse trecho fala. Esse trecho, como nós diríamos, é bastante escatológico. Ele fala muito sobre o fim dos tempos, sobre o fim de todas as coisas. Em João 21, irmãos, eu sempre estou trazendo aqui para vocês esse lado de Pedro que está aprendendo nos evangelhos e esse lado de Pedro agora que aprendeu nas cartas. João 21, nós temos um diálogo, mais uma vez, entre Cristo e Pedro. É aquele famoso diálogo do tu me amas. Jesus já havia ressuscitado aqui e nesse diálogo Jesus fala que Pedro, qual tipo de morte Pedro teria. Eu acho que vale a pena nós abrirmos, por favor, irmãos. Abram em João 21, do 18 e 19. Eu vou abrir também aqui com os irmãos. João 21, 18 e 19. Assim diz a palavra do Senhor. Em verdade, lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos
e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Jesus fala aqui com Pedro sobre coisas que ainda iriam acontecer. Mas aí depois vem uma aplicação. Veja, você vai morrer porque você vai defender esse evangelho, outro vai lhe cingir, mas mesmo assim, aplicação, siga-me. E olha os versículos posteriores, né? João 21, 20 a 23, diz assim: então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Isso aqui é João falando dele mesmo no livro. Só que ele não fala em primeira pessoa. Ele fala, ficou conhecido como o discípulo que Jesus mais amava, né? Versículo 21. Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a esse? Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Aqui eu quero que a gente entenda o quanto Pedro estava curioso para saber o que Jesus não queria revelar para ele. Jesus respondeu: se eu quiser que ele viva até eu voltar, eu posso fazer isso. Mas o futuro dele, Pedro, não tem nada a ver com o seu. Pedro queria saber o que não era para ele saber. Olha que aplicação interessante, irmãos. Jesus diz: siga-me. Ou seja, o que você sabe é suficiente para você me seguir, Pedro. Dito isso, tudo que a gente estuda sobre o fim dos tempos, sobre a escatologia, como a teologia vai chamar, muito bem chamada, e escatologia é o estudo das últimas coisas, não é? Ela não serve, irmãos, necessariamente para satisfazer a nossa curiosidade. É para a gente estudar como um discipulado mesmo. É para a gente enxergar o poder de Deus, é para a gente enxergar o quanto Ele é soberano. Tem a mesma finalidade de fazer a gente crescer espiritualmente, assim como a gente estuda Salmos e Provérbios. Como as pessoas estudam Apocalipse ou Tessalonicenses, ou até as cartas de João, que são bem escatológicas, e elas me perguntam sobre a tentativa de saber como é que o mundo vai acabar. Entenda, é só de fato uma curiosidade. E entenda, se você lê Apocalipse, ou essa passagem aqui de Pedro, ou Tessalonicenses, e não quiser que isso aconteça nos seus dias, se você não quer que Jesus volte agora, não houve discipulado. As pessoas estudam essas profecias, mas elas querem correr dela. Elas estudam Apocalipse, mas elas dizem assim: não, tomara que isso não aconteça nos meus dias. Elas ficam com medo. Para elas, Apocalipse é uma história de terror, né? E essa é uma forma errada de entender. Veja, nessa passagem de hoje, né, as cartas, como a gente sempre está fazendo aqui, sempre fez nos 6 estudos passados, Pedro está muito mais maduro. Ele entende que essas profecias, elas têm a finalidade não de você saber o futuro, mas de solidificar a nossa fé. E a segunda carta de Pedro nos mostra uma grande preocupação, não é? A grande preocupação da segunda carta de Pedro são com os falsos mestres. Enquanto na primeira carta de Pedro eu tenho uma preocupação com ataques externos, olha, perseguições externas às autoridades, o marido descrente, né? Aquele chefe que é pesado sobre você, preocupações com perseguições externas. Na segunda carta, agora parece que o mal vem de dentro. São falsos mestres que eles estão entrando na igreja e ensinando errado para o povo, né? E existem coisas que Pedro ele exalta aqui. Na carta, por exemplo, ele sempre está falando de conhecimento. Como o conhecimento está atrelado a você ter intimidade com Deus. Por exemplo, vai no último versículo da carta, o versículo 18 do capítulo 3 aí de 2 Pedro vai dizer assim: pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus e Salvador, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Esse é o cerne da carta. Somente o conhecimento de Cristo irá livrar você dos falsos mestres.
E em nossa passagem, irmãos, a gente tem palavras que são muito repetidas. E como eu sempre falo para vocês aqui, toda repetição é ênfase. Por exemplo, versículo 1 de 2 Pedro 3. Amados, essa é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro, com lembranças, despertar a mente esclarecida de vocês. Eu quero lembrar para vocês. Vocês precisam lembrar. Versículo 2. Para que se lembrem, olha de novo, mesma palavra, para que se lembrem, mesmo verbo, que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas. Versículo 5. Acontece que de propósito esquecem que os céus existem desde vocês. Olha, o problema de vocês têm que se lembrar. Olha, o problema é que vocês esqueceram. Vocês precisam lembrar. Versículo 8. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer. Para o Senhor um dia, olha, vocês não podem esquecer. Essa é a ênfase do autor. A maioria de vocês ouve de mim, ouve do reverendo Rodrigo, coisas que vocês já ouviram antes. Ou a gente mesmo, né, dos pastores, né, e o evangelho é isso mesmo. A gente está sempre lembrando a vocês. Você vai mais relembrar na igreja. Se você tem um certo tempo cristão, você vai mais relembrar do que aprender algo novo. Por que precisamos relembrar? Por quê, irmãos? Porque facilmente esquecemos. E o pecado faz a gente esquecer. Não é aleatório que Deus, e Jesus, obviamente, né? Ele fez um mundo em 7 dias. E essa semana de 7 dias, ela vai se repetindo e você precisa de 7 em 7 dias estar na casa do Senhor. Isso não é... Por que uma semana não tem 30 dias e você só precisa estar uma vez no mês na casa do Senhor? Porque tem que ser de 7 em 7 dias para você recarregar as energias, para você lembrar aquilo que você talvez esqueceu durante a semana, porque você não teve um convívio maior com 2 cultos, geralmente é o que a gente faz, e ainda escola dominical. Claro que na igreja, irmãos, a gente aprende coisas novas. E a gente fica empolgado com isso, né? É muito bom quando a gente aprende uma coisa nova, ou quando a gente tem uma percepção de um versículo que a gente talvez nunca tenha visto por esse lado, e aí uma aplicação, poxa, que aplicação nova, eu nunca tinha percebido esse ponto de vista no versículo. Mas cristianismo não é só aprender algo novo, é lembrar o que você já aprendeu. Na verdade, irmãos, isso é fundamental. Lembrar sobre o quê? Sobre a Bíblia. A Bíblia como um todo. Esse senso de continuidade. Olha que é exatamente isso que ele está falando no versículo 2. Para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Vocês têm que se lembrar disso. E também se lembrem do quê? Dos mandamentos do Senhor e Salvador de Jesus. E que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. A palavra é suficiente. Você tem que lembrar dos profetas. Você tem que lembrar de Jesus, do que Jesus falou. E você tem que lembrar de tudo que foi aplicado do que Jesus falou e dos profetas pelos apóstolos. Existe uma linha teológica chamada de dispensacionalistas, que eles querem acabar com essa continuidade. Eles não enxergam, como a gente sempre diz aqui, né, a grande história. Para eles, o Antigo Testamento serviu para o povo de Israel somente. E o Novo Testamento serve para a gente. Essa é a divisão que eles fazem. Para eles, o Deus do Antigo Testamento é aquele Deus olho por olho e dente por dente. E o Deus do Novo é o que manda dar a outra face. Esses são os falsos mestres dos nossos dias. Pedro está dizendo, lembrem da grande história. Lei cerimonial não é para ser praticada hoje, a gente sabe. Mas ela tem que ser estudada hoje. É edificante estudarmos o Pentateuco, porque ele faz parte da grande história. Porque ele é tão evangelho quanto os evangelhos. Ele é tão edificante quanto os evangelhos, quanto as cartas de Paulo. A ideia é essa, vocês têm que saber tudo da palavra de Deus. Toda ela é suficiente. Versículos 3 e 4. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões, versículo 4, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. É interessante porque esses últimos dias, Pedro já considerava a época que ele se encontrava. Olha, nos últimos dias virão zombadores, ou seja, que últimos dias são esses?
É o tempo de Pedro já, ele já considera como o último dia, né? Ele já chama o primeiro século de últimos dias. Pedro finalmente entendeu a sua realidade escatológica. Ele não tinha entendido muito bem lá em João. Ele já havia falado isso até na pregação de Atos 2, quando ele prega como Joel profetizou nos últimos dias. Agora ele já tinha essa percepção. E esses falsos mestres, eles negavam a segunda vinda de Cristo. Eles diziam assim, olha, nada mudou, o mundo permanece o mesmo desde o princípio até agora. Não existe esse negócio de fim do mundo. Vai continuar a mesma coisa do início. Nada mudou e nada vai mudar. E na verdade, irmãos, trazendo um pouco para a atualidade, existem dois extremos, né? Os que creem que Jesus vai voltar agora, né? Aqueles que acham, por exemplo, que a época deles é mais especial do que o passado. Ele vai dizer, não, com essa guerra da Ucrânia agora, Jesus vai voltar agora, não é possível não. Se guerra for um padrão para Jesus voltar, já era para ele ter voltado muito antes. Né? Não era nem para ele ter sido assunto aos céus praticamente. Se guerra for o padrão... Quantas pessoas na época de Hitler, na época da Segunda Guerra Mundial, quantas pessoas não achavam que Hitler era o anticristo? Não é? Pela quantidade de judeus que ele matou, não é? E na época da Segunda Guerra Mundial ali, quantos achavam que ali era o fim do mundo? Tem gente que acha que a sua época, nada aconteceu como na sua época, Jesus vai voltar agora. Esse é um extremo. O outro extremo é acreditar que ele vai voltar, mas não pode ser agora, né? Não, ele vai voltar, eu sei, né? A Bíblia fala que ele vai voltar, mas não pode ser agora. E entenda, irmãos, olha que aplicação interessante. Às vezes a gente não fala explicitamente como esses falsos mestres, mas a gente pensa assim, olha, Cristo vai voltar, mas não agora. Deixa eu perguntar para vocês, faça isso uma aplicação pessoal para a sua vida. Vocês fazem planos na vida de vocês considerando a vinda de Cristo ou não? Como assim? Né? Olha, eu vou me informar, mas se Cristo voltar, vai ser melhor, porque eu vou estar com Ele. Você pensa assim? Eu quero minha casa própria e eu estou juntando para isso, mas se Cristo voltar antes, vai ser muito melhor, porque eu vou estar na mansão celestial. Eu vou estar com Ele. Não é nem mansão celestial, porque esse termo não é nem muito dito. Né? Isso aí é mais uma ideia de riqueza, mas assim, você vai estar com Ele, isso vai ser suprido. Né? Geralmente a gente não faz planos contando com a volta de Cristo. Mas não, Eduardo, peraí, eu vou deixar de viajar, eu vou deixar de casar, eu vou deixar de... Não, você não vai deixar de fazer nada disso, mas você entende que Cristo voltar é incomparavelmente melhor do que qualquer coisa que você venha fazer aqui na Terra? Olha, se a minha esposa estivesse grávida e eu escolhesse querer conhecer o meu filho antes de Cristo voltar, isso é pecado. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, é desejar a volta de Cristo mais do que tudo. Eu não quero conhecer o meu filho que vai nascer no ventre da minha esposa comparado a Cristo voltar. É esse o sentimento que eu tenho que ter. Quando eu digo Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem agora. Nada é melhor do que a sua volta. A gente considera isso nos nossos planos, não é? Aí veja o argumento de Pedro contra esses falsos mestres. Eles estão negando a segunda vinda de Cristo. Pedro vai dizer assim, acontece que de propósito esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Versículo 7, pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, têm sido guardados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. O argumento de Pedro o mundo nunca foi e não será o mesmo. Deus não está inativo. Ele fala da criação, primeiro, né? Deus separou a terra da água. A terra era sem forma e vazia. Nem na criação Deus estava inativo. Ele criou tudo e foi organizando tudo. Segundo, o dilúvio. Deus destruiu o mundo com água. E mais, terceiro argumento, nos últimos dias ele vai refazer o mundo com fogo. E nesses três acontecimentos, tudo acontece, olha a ênfase dos versículos, né? Tudo acontece por meio da sua palavra. O argumento de Pedro contra esse falso argumento aqui dos falsos mestres Deus está agindo sempre. Ele nunca está inativo.
Né? É interessante porque algumas pessoas nesse país elas querem viver uma vida imoral e no final ela acha que é só ela dizer que ela acredita em Deus que está tudo bem. Ela promove carnaval, ela está em trio elétrico, ela faz barbaridades em shows, não é? E no final ela diz assim, não, eu acredito em Deus. Anitta, antes de subir no show dela, ela ora a Deus, pedindo para Deus abençoar tudo que ela vai fazer em cima de um trio elétrico. E ela diz, não, eu amo o Senhor me abençoa em cada show, em cada vez que eu rebolo na frente de vocês, eu oro a Deus para Ele me abençoar. Olha que barbaridade. Não adianta. Se a nossa palavra não está junta com a nossa ação, não adianta de nada. Se aquilo que você professa com os lábios, você não mostra com a sua ação, aquilo não tem nada. Deus se a palavra de Deus combina com a sua ação, aquilo que você professa deve combinar com a sua ação. Senão não adianta de nada. Tudo que Deus fala acontece. Não adianta dizer que ama ao Senhor e não viver uma vida de obediência. Não amar o Senhor na ação. Versículo 8 e 9. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns julguem demorada. O que é que ele está querendo dizer com isso, né? Se você lê esse versículo solto, por exemplo, é um grande problema. Ele quer dizer que a percepção de tempo para Deus é diferente que a nossa, irmãos. Entendam isso. Deus é eterno. 1000 anos, que para a gente é muito, 1000 anos para a gente é mais de 10 vidas nossas. Por quê? Porque a gente não vive nem 100 quase. Poucas pessoas chegam a 100 anos. Ou seja, o que seria muita coisa para a gente 1000 anos, para Deus é pouco. Por quê? Porque Ele é eterno. Para quem é eterno? Para quem nunca teve nem começo e nem terá fim. O que é 1000 anos? Não é tanta coisa comparado a quem só vive 100. E olhe lá. Mas como assim um dia para Deus é igual a 1000 anos? É porque Ele é tão poderoso, tão poderoso. Ele está falando do poder de Deus aqui, irmãos. Ele está dizendo, olha, Deus é tão poderoso que o que um ser humano não consegue fazer nem em 1000 anos, Ele faz em um dia. Em um dia Ele faz o que a gente em uma eternidade nunca conseguiria fazer, que é separar o céu da terra. Isso Ele fez em um dia literal. Não é que um dia lá em Gênesis é 1000 anos. De forma nenhuma. Deus não tem capacidade de separar o céu da terra em um dia, 24 horas, não, Ele tem que fazer em 1000 anos. Porque Ele não tem capacidade de separar em um dia. Isso é ilógico. Olha que o argumento dele está se solidificando, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. O que ele está dizendo é, Deus não demora. Ele não se atrasa. Tudo acontece no tempo que Ele determinou. As coisas não vão acontecer no nosso tempo, irmãos. Deus não vai antecipar a sua volta porque os falsos mestres estão duvidando dele e Ele vai provar antecipando a volta. Ele quis criar o mundo em 7 dias. Mas na sua segunda vinda, faz quase 2000 anos e Ele ainda não veio. E só vai voltar no dia que Ele determinou. E pronto. O que parece 1000 anos para você, para Deus não é tanto tempo assim. Numa questão de, olha, percepção. Pedro quer que a gente cresça em paciência. Versículo 9 ainda, né? Na parte B, pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Olha que versículo complicado da gente ler solto, não é? Deus quer que todos se arrependam? Ele está dando tempo para que todos se arrependam? Como dizem os universalistas, né? Deus quer que todo mundo se arrependa. Ele queria que todo pecador ele se arrependesse. Como ele fica torcendo para todo pecador se arrepender. E essa não é a perspectiva. A ideia é que, olha, Deus é longânimo. Ele está falando sobre a durabilidade do tempo de Deus, a percepção do tempo de Deus. Deus está dando mais tempo para mais pessoas se arrependerem. Ele quer que todos os seus se arrependam, aqueles que Ele determinou que vão se arrepender. E eles vão, porque Ele quer. Um exemplo simples dessa passagem. Se Deus voltasse no ano 1000, no ano 1024, e não deixasse a vida seguir até 2024, Ele teria muitos menos arrependidos do que em 2024. Ou seja, irmãos,
Deus não está demorando. Ele só está dando mais tempo, não querendo que nenhum dos seus pereça, mas que todos aqueles que ele separou cheguem ao arrependimento. Se ele decretou que uma pessoa vai ser convertida em 2084, ele não vai voltar até lá, obviamente. Porque ele só vai voltar quando todos os seus que ele determinou se arrependerem. Por isso que ele diz no versículo 9, pelo contrário, ele é paciente. Quando Deus derramar o seu juízo, não é que ele vai perder a paciência. Deus não perde a paciência. Ele retém a sua paciência. Essa é a expressão teológica e bíblica. Quando ele tira a sua paciência, entra o juízo. Ou seja, é o que as pessoas dizem no dia de hoje, né? Esses falsos mestres da época de hoje, igual os de Pedro. Eles olham para Deus e dizem assim, tanto crime no mundo, tanta injustiça, tanta guerra, tanta corrupção. Cadê Deus? Deus está fazendo o quê? Eles atacam dizendo que Deus está na inércia. Pedro combate, falando da longanimidade de Deus. Vocês estão dizendo Deus não está fazendo nada. Ele está dizendo Deus está fazendo. E ele está sendo longânimo. Ele está sendo paciente, meus irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Olha que aplicação maravilhosa. O que Pedro está fazendo aqui, irmãos? Ele está convidando a gente a mudar de perspectiva. Pedro está dizendo, isso é Deus dando tempo. Quando você vê o aparente triunfo do mal nesse mundo, Jesus sem voltar, Pedro está dizendo, isso não é inércia, isso é longanimidade. Quanto mais tempo, mais chance de arrependimento. Ou seja, Deus não é insensível porque não voltou ainda. Preste atenção nisso, irmão. Deus não é insensível porque não voltou ainda. Deus é extremamente sensível porque Ele está dando tempo de arrependimento. Porque na sua volta, acabou, não tem segunda chance. Quando a trombeta soar, acabou. Quando Ele voltar, sim, todos o que ele já separou se arrependeram. Veja o versículo 10. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo, também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Tudo vai ser desfeito, e Deus irá renovar esse universo. O fogo, para Pedro, ele não vem tanto como destruição, ele vem mais como purificação. Olha, Deus vai criar um espaço com o fogo, e nesse espaço ele vai criar novo céu e nova terra. O fogo serve mais para limpar do que para destruir. E por que eu vou ler esses 3 últimos versículos, irmãos, o 11, o 12 e o 13? Só para mostrar a você como escatologia está ligado à vida cristã. E não está ligado a você só saber o futuro. Como eu falei no começo, né? Escatologia não é para a gente saber o futuro e ficar ansioso. É para a gente aplicar para a nossa vida hoje. Como assim, né? Por exemplo, ele vai dizer assim, uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. É interessante isso, porque veja no versículo 12, né? Ele diz assim, vamos apressar a vinda de Cristo, esperando e apressando a vinda de Cristo. Parece uma contradição com tudo que ele levantou, né? Porque ele diz assim, você não apressa a vinda de Cristo, porque ele vai vir num tempo determinado. Aí ele diz assim agora no 12, apresse a vinda de Cristo. Espere e apresse. E entenda o que é esse apressar, irmãos, isso é muito importante. Esse apressar remete a você querer com uma grande expectativa. Né? É como se, eu quero tanto que o meu filho nasça, eu não vejo a hora desse dia acontecer. Você está apressando porque você já está visualizando o dia. É esperar com grande expectativa. Mas não é apressar de você querer que o seu filho nasça agora. Por quê? Porque ele precisa de uns meses para se desenvolver na barriga da sua esposa. Você não quer que esse dia aconteça agora, porque senão ele vai nascer prematuro. Você quer que aconteça daqui a 5 meses, 6 meses. Quando for o período da gestação, mas você já está visualizando esse dia. É como se você estivesse antecipando esse dia, pela sua expectativa. É esse apressar que Pedro está falando aqui.
Ele está falando de deseje com grande expectativa, a ponto de você estar sonhando com esse dia, o dia da volta de Cristo. Eu devo ter esses dois sentimentos que ele está falando aqui, esses dois verbos do versículo 12. Esperar e apressar. Esperar e querer com grande expectativa, mas sem pecar. Porque eu posso pecar das duas formas. Eu posso esperar no sentido de, ele não vai voltar agora não. Ele não vai voltar agora. É esperar e cansar. E não ter expectativa tomara que ele não volte e tenho certeza que ele não vai voltar agora. São os dois extremos que eu falei lá no começo. Ou seja, irmãos, entender e estudar escatologia, eu vou pegar esse exemplo porque é um exemplo meu didático, né? Eu estava doido para tirar férias agora em julho e no dia 15 de junho a gente já estava bem cansado, os professores. Aí a coordenação vem para a gente dar aquela injeção de ânimo. Ela chega para a gente e diz assim, olha, calma, falta 15 dias para terminar, né? Aí a gente está muito cansado, falta prova para corrigir, recuperação, menino que pede para mudar a prova, tudo. A gente está muito cansado, mas aquilo dá uma injeção de ânimo. Por quê? Porque a gente diz, não, calma, falta 2 semanas. A gente aguentou esse tempo todinho, não vai aguentar essas 2 semanas? A gente aguenta, mesmo cansado, falta pouco. Por quê? Porque no dia 1 de julho, acabou, né? A gente vai descansar o mês todinho. Então isso dá uma carga, né, para o professor, né? Mesmo cansado. Isso é escatologia, irmãos. Por isso estudar o fim dos tempos. É para dizer assim, olha, tá vendo essa dor que está acontecendo na sua vida? Tá vendo a corrupção que o pessoal só faz triunfar? Parece que quanto mais rouba, melhor fica para eles. Tá vendo essa injustiça que está acontecendo? Tá vendo essa violência que está acontecendo no mundo? Isso tem uma data de validade. Calma. Ânimo, vocês ânimos, estamos no fim dos tempos. Tá acabando. E vocês vão para um lugar, irmãos, que não vai ter choro, que não vai ter dor, que não vai ter nada. Por isso estudar escatologia, né? Essa é a perspectiva. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Deus abençoe, meus irmãos. Foi muito bom esse estudo, foi um prazer ministrar ele para vocês.